Eu sei que faz muito tempo que eu não trago nada sobre esse projetinho aqui no canal, porém eu tenho boas razões para explicar isso para vocês. Como esse projetinho do aquário é um projeto que eu quero deixar mais específico lá pro Instagram, eu decidi encerrar esse tipo de conteúdo aqui no canal. Mas claro, nunca permanentemente. Algo que foge um pouco da realidade dos vídeos comuns, dos vídeos de treta e tudo mais, mostrar um pouquinho para vocês sobre o André por trás das câmeras. E bem galera, depois do último vídeo a qual eu fiz mostrando sobre a situação que o aquário tava e principalmente nós precisamos fazer o restart dele, acabei tendo que desembolsar uma grana muito alta para esse projeto voltar a ser o que ele é. Não é à toa que nós perdemos algumas plantas, perdemos também a nossa Beta Dumbo Giant, e aí, cara, foi uma coisa que para mim foi muito negativa. Perdemos aquelas plantinhas que elas eram meio avermelhadinhas que ficavam aqui, que eu também esqueço o nome delas. Então, o que acabou restando das plantas antigas foi essa planta aqui, que eu sempre esqueço o nome dela, e principalmente também as que restaram foi as anúbias, a qual elas já estão ali extremamente colocadas sob um basalto para poder facilitar o enraizamento. Inclusive essa planta aqui, ela já está começando a soltar uns brotos ali, a qual significa que as qualidades da água estão perfeitas para o aquarinho plantado low tech. Não é à toa que nós estamos utilizando Plant Grow Iron, Plant Grow Potássio, Plant Grow Fósforo, micronutrientes e hormônios, nitrogênio e o Plant Grow Pro. O Plant Grow Pro ele detém um pouquinho de todos esses daqui, porém é menos concentrado do que os fertilizantes isolados. Eu acabo não utilizando mais o Ocean Carbon, porque ele acabou, mas eu comecei aí também a inserir um pouco de gás carbônico caseiro aqui mediante a fórmula das antigas que acaba funcionando. Eu vou mostrar. Cara, caiu tudo aqui. Eu vou explicar mais pra frente sobre o gás carbônico caseiro, se ele tá dando resultado, proporções, receita, um pouquinho mais pra frente pra vocês. Porém, o que foi que aconteceu desde o final daquele vídeo que eu precisei restartar até nós voltarmos pra esse projeto? Bem, galera, as coisas que eu tive que fazer foi fazer uma redução de mais ou menos 70% do volume da água, já que a TPA de 30% não estava resolvendo nada na questão, tanto do pH quanto da amônia. Baixava por um momento, mesmo as pedras estando retiradas, mesmo o tronco sendo tratado, e simplesmente subia tudo de novo. Desde quando eu fiz aquele vídeo falando sobre o restart do aquário, eu fiz uma TPA de 70%, deixando apenas 30% do volume original, e aí também comecei a fazer um tratamento com os peixes fora daqui. Então, fiz a TPA de 30% e acabei aí, digamos que restartando o aquário completo. Deixei rodar 3 dias sem qualquer tipo de biologia, principalmente no nosso hang-on, tirei todas as mídias, tirei todo o perlon, porque o perlon, por mais que ele fique sujo, ele também age um pouco como questão biológica. E aí, aproveitei para deixar o aquário rodando somente com a água e as plantas. E aí, aproveitei para poder fazer um teste. Depois que eu fiz todo esse restart dos 70%, 3 dias para poder ajudar a dar uma estabilizada, eu acabei vendo que o pH ele ficou na faixa de 7.2. Me agradou bastante, mas ainda preferia que fosse 6.8, 7.0. Posteriormente também, a amônia ela desceu de quase 2 ppm para 0,25 e aí posteriormente ela ficou uma amônia totalmente zerada. Não somente a boniteza ela importa, mas também ali a questão dos parâmetros eu creio que é mais importante do que um layout. E como eu falei para vocês, depois do pH e da amônia tá corrigido, eu entrei com o Oceantec Startup e principalmente aí o Overnight e o Ocean Blend para poder ajudar a recuperar um pouco esse aquário. O Oceantec Startup utilizamos aí as medidas corretas durante uma semana e aí principalmente depois a gente utilizou o Ocean Blend para tirar aquelas membraninhas que ficavam aqui no tronco. Vocês conseguem ver que simplesmente não temos mais nenhuma membraninha daquelas brancas que acontecia. Por quê? Aquelas membranas eram responsáveis principalmente pela questão de adaptação do tronco na água, ou seja, elas ficaram feias durante um tempo, porém elas acabaram sumindo com o tempo, então aquilo lá não é nocivo. E a nossa última inserção foi a questão do nosso CO2 caseiro. Esse CO2 ele é feito aqui numa garrafa retornável, por ser mais reforçada, receitinha bem clássica de bicarbonato de sódio e não vinagre, né? Bicarbonato de sódio, açúcar e fermento biológico fresco. Não utilizo o fermento biológico químico porque ele reage, porém ele não tem a mesma eficácia, pelo menos no meu projeto, a mesma eficácia com fermento biológico normal, né? E por que eu não trouxe mais nenhum tipo de conteúdo sobre aquarismo aqui no canal? Principalmente a série que eu falei que eu ia fazer recuperando um aquário plantado. O algoritmo do canal ele é muito mais focado para a questão de vídeo de teorias, análises, principalmente comentando sobre alguma coisa relacionada ao mundo geek. E o conteúdo de aquarismo ele até pega boas visualizações para o porte do canal, porém nunca foi o foco de eu trazer ele como conteúdo principal. Isso inclui, moçada, a questão que eu trabalho melhor esse conteúdo lá no Instagram, onde eu posto atualização quase diariamente. Se você não me segue no Instagram, também tá aqui na descrição.
Posto sobre esse tipo de conteúdo diariamente, posto também lá referente à questão de estar fazendo modificações, posto uns reels de limpeza, principalmente às vezes alguns stories lá de 1 minutinho para vocês poderem assistir num domingo, que era quando eu gravava os vídeos recuperando o aquário pintado. Foi um conteúdo que eu vi que começou a pegar engajamento, só que um conteúdo a qual eu não queria que tivesse uma parte do algoritmo no canal, exatamente porque eu não gosto tanto de fazer vídeos sobre o aquarismo. Mas eu gosto de fazer ali conteúdos mais relacionados à questão tipo geek, que rende muito mais episódios, rende muito mais conteúdos. E quando a gente faz um porte de um tipo de vídeo pro outro, é uma questão ali que ela é muito rápida. É uma questão assim que, você só parou de falar de um anime, uma série, alguma coisa para falar de outra. Aquarismo não é tão simples assim. Quando você transiciona do aquarismo para algum outro tipo de vídeo, a questão é que, por exemplo, baixa tudo. Você perde o algoritmo do aquarismo e você perde o algoritmo do novo vídeo. E de modo geral, o conteúdo de aquarismo eu posso trazer se vocês quererem, fazendo análise, comentando sobre polêmicas e colocando um pouco da opinião referente a isso, porque, galera, eu sei que não é um conteúdo muito comum de você ver na internet, principalmente sobre o aquarismo, que é um hobby que falta conteúdo. Porém, eu não quero criar 2 canais ao mesmo tempo e ter que postar conteúdo nos 2, eu gosto de focar em um só. Mas se vocês quiserem que eu traga uma análise, tipo, por exemplo, os vídeos extras de domingo referente a questões mais técnicas, eu posso trazer sim. É só vocês deixarem aqui no comentário que eu vou olhar tudo e o que mais me chamar a atenção eu vou trazer pra vocês. Mas bem, moçada, já falamos demais. Esse aqui é o vídeo. Agradeço a todo mundo que compareceu. E é isso, moçada. Segue lá no Instagram pra gente trocar uma ideia, principalmente aí ter um engajamento um pouco mais orgânico e mais direto. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, falou, fiquem bem e fui!